queria convidar você para fazer essa oração. Pai Celestial, em nome de Jesus, Divino Mestre, nesta hora que nós vamos nos expor à palavra, eu peço que o Senhor venha me dar sabedoria. Sabedoria para poder explicar a palavra. Sabedoria, Senhor, para entender e para passar a palavra. Também, Senhor, dê sabedoria para os nossos irmãos que estão do outro lado desta tela para entender o que nós estamos fazendo. Espírito Santo, eu preciso da tua ajuda. Preciso caminhar contigo nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, hoje nós estamos ao vivo aqui no Facebook. Não foi marcado essa live ao vivo. Por quê? Porque o vídeo que eu tinha feito sobre a nossa segunda lição da Escola Bíblica da Bênção, que está trazendo um tema, a verdadeira prosperidade, deu um problema técnico e não deu como postar no horário combinado, então eu tive que refazer, e para refazer nós vamos fazer aqui ao vivo com você aqui no Facebook. Então esse é um vídeo que nós gravamos no Facebook, ripamos ele para colocar aqui no canal Seba Nascimento. Então, antes de nós começarmos alguma coisa, dê o seu like, compartilhe esse vídeo com mais 3 pessoas, se inscreva no canal, né? Ative o sininho para que você seja informado dos próximos vídeos. E se você ainda não assistiu a primeira aula sobre a verdadeira prosperidade, veja aqui em cima, aqui tem o card, é só você clicar aqui no canal que você vai ter acesso ao primeiro vídeo. Hoje, a nossa Escola Bíblica da Bênção, nós vamos tratar do tema prosperidade e a obediência. Prosperidade e obediência. E o nosso texto base está em Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué, capítulo 1, versículo 8, diz assim: não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Amém? Então esse é o nosso texto base. Josué, capítulo 1, versículo 8. E fazendo um resumo da nossa aula anterior, né, do vídeo anterior, nós vimos que a prosperidade, ela é uma bênção de Deus e que é algo espiritual. Como eu disse em aula passada, tem próspero que não é rico e tem rico que não é próspero. Ou seja, nem todo rico é próspero e nem todo próspero é rico, porque prosperidade tem a ver com algo espiritual. Prosperidade é uma bênção. Prosperidade não tem a ver com quanto eu tenho na conta, ou quanto eu tenho de imóvel, ou quanto dinheiro eu trago na bolsa ou no bolso. É algo que é uma bênção de Deus, é algo espiritual. A verdadeira prosperidade somente os filhos de Deus podem ter. E ela engloba todas as áreas da nossa vida. Veja bem, Jesus, ele na cruz do Calvário, ele realizou para nós 4 bênçãos. 4 bênçãos. A bênção da salvação, a bênção da cura, a bênção da libertação e a bênção da prosperidade. Então, filho de Deus, ele é próspero. Veja bem, tem pessoas que têm muito dinheiro, porém eles não são felizes. Por quê? Porque felicidade é algo que eu carrego dentro de mim. É algo que tem na minha alma. E isso reflete no meu corpo, na minha atitude, na minha vida familiar, na minha vida social, no meu trabalho.
Por isso, tem muitas pessoas aí, ricas, cheias de dinheiro, que estão gastando milhões, em psiquiatras, filhos dando problemas. Por isso que a prosperidade somente os filhos de Deus têm. Agora, uma vez que se trata de algo espiritual, a prosperidade ela está ligada a uma vida de obediência e santidade. Tá? A prosperidade ela está ligada a uma vida de obediência e santidade. Aí, irmãos, está a razão de haver filhos de Deus que são prósperos e outros não. Isso mesmo. Há filhos de Deus, pessoas que se dizem cristãs, que são prósperas e outras não. Outras vivem uma vida que parece que precisa receber Jesus de novo. Para você ver uma pessoa que é próspera. Olha bem, um cristão próspero. É aquela pessoa que ela tem para suprir a sua necessidade e suprir a necessidade do próximo. Eu já ouvi de boca de pessoas que se dizem cristãs que, pastor, eu não posso ajudar nem a mim, eu não tenho nem para mim, como é que eu vou ajudar o próximo? Como? Por quê? Então há um problema. Então nós vamos discursar neste problema hoje, que é a obediência e a santidade. Para nós basearmos esse subtópico, vamos lá para a Bíblia, tá? Eu estou aqui com a minha Bíblia, as minhas anotações, mas nós deixamos sempre que o Espírito Santo ele venha nos guiar. Olha, Salmo capítulo 1, versículo 1. Diz assim, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei de Yahvé, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Lógico, nós não vamos esmiuçar todo este salmo, mas neste salmo está o segredo de filhos prósperos e filhos que não são prósperos. Eu comecei falando que a prosperidade tem a ver com a obediência e a santidade. Obedecer, tá? Obedecer a Deus. A palavra, quando diz que nós obedecermos ao Senhor, as bênçãos, ela vai nos seguir. Se nós obedecemos aos mandamentos de Deus, todas as bênçãos reveladas na cruz, conquistada na cruz do Calvário, ela vai se derramar sobre as nossas vidas. Não só obedecer, mas andar em santidade. E o que é santidade? Ser santo é ser uma pessoa separada e consagrada a Deus. Melhor explicando, é uma pessoa que ela é separada do mundo. Ela foi separada, ela foi arrancada do mundo. E agora ela se consagra a fazer a vontade de Deus. E o que é o mundo? Para você entender. O mundo, de acordo com 1 João, capítulo 2, versículos 15, 16 e 17, diz assim, que o mundo é o desejo desenfreado pelo sexo. O mundo é o desejo desenfreado de comprar tudo que os nossos olhos veem. O mundo é a ostentação da vida. E nos versículos seguintes desse capítulo, de 1 João capítulo 2, versículos 16 e 17, diz que o mundo passa com todos os seus desejos, porém, aquele que faz a vontade de Deus
permanece para sempre. Então, ser santo é estar separado desse sistema mundano, dessas coisas mundanas, e consagrado a fazer a vontade de Deus, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e tudo aquilo que é adequado ao rei, ao reino, né? Buscando em primeiro lugar o reino e tudo que é adequado ao reino, ou seja, que é toda a sua justiça. Isto é ser santo. Agora, obedecer é seguir os mandamentos de Deus. Veja que o Salmo diz: feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios. O Salmo começa dizendo assim: feliz, bem-aventurado, mais de que feliz é aquele. E ele termina o versículo 3 dizendo: ele será bem-sucedido. Ele diz: feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Conselho de ímpios. Conselhos de ímpios. Né? O que é conselhos de ímpios? Né? O que é conselho de ímpios? Amado, é o que o mundo traz. As pessoas hoje, em vez dela seguir a palavra de Deus, os conselhos da palavra, elas têm seguido o conselho do mundo, conselho de pessoas ímpias. Pessoas que quebram a palavra, que quebram os mandamentos, que a sua vida, a sua conduta vai contra a palavra de Deus. Então tem muitos que se dizem cristãos que, em vez de ouvir a palavra, estão ouvindo os conselhos dos ímpios. E mais ainda, não só o ímpio, aquele que comete impiedade, aquele que não acredita em Jesus, está seguindo conselho de pessoas que se diz cristão, que se diz conhecedor da Bíblia, e tem feito que as pessoas quebrem os mandamentos de Deus. Tem feito que as pessoas vão contra a palavra de Deus. Pessoas ímpias dentro do arraial cristão. Ainda diz assim: e não se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, ele não se assenta, ele não para no caminho de pecadores. Então aquele que não para no caminho dos pecadores, que não se agrada com o pecado. Querido, todo servo de Deus, ele tem que odiar o pecado. O salmista Davi disse: eu odeio tudo aquilo que Yahvé odeia. Lembre-se, não é odiar as pessoas, não é ter ódio das pessoas, não é ter ódio dos pecadores, é ter ódio do pecado. Quando eu tenho ódio do pecado, eu me revisto da autoridade do Espírito Santo, eu me revisto de amor e vou aonde o pecador está e anuncio a palavra de Deus para ele e digo: arrependa-se, porque é chegado o reino de Deus. Arrependa-se para que você não seja consumido pela ira de Deus. Então, quando eu tenho ódio do pecado, eu me apaixono por vidas, eu tomo atitude e vou libertar essas pessoas. Não vou coadunar com os seus pecados. Não vou apoiar os seus pecados. Ainda diz mais: e não se assenta na roda dos escarnecedores. Olha a sequência, irmãos. Olha a sequência da pessoa. Ela não anda no conselho da palavra, ela tem prazer nas coisas do pecado, e outra coisa, ela senta para escarnecer das coisas que são santas. Veja no YouTuber da vida quantos vídeos escarnecendo de cristãos.
escarnecendo das coisas santas, escarnecendo do Espírito Santo, escarnecendo da igreja. Quando eu falo igreja, eu não estou falando de denominação. Eu estou falando da noiva de Cristo, da noiva do Cordeiro, perdão. Da noiva do Cordeiro. Quantas pessoas zombando da noiva do Cordeiro. Quantas pessoas zombando da fé das pessoas. Quer dizer, que mostrar o que é pecado na TV, na internet, é motivo para se aplaudir. Mas quando nós vemos autoridades glorificando a Deus, louvando o nome do Senhor, chamamos de fanático. Eles chamam de fanático. Eles zombam do Espírito Santo, zombam dos dons do Espírito Santo, zomba da santidade da vida das pessoas. E o pior de todos, amados, que existe a roda dos escarnecedores gospel. Sim, quantos crentes têm feito canais de youtuber para zombar, para fofocar, para falar mal dos outros crentes de outras igrejas. Nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores dos incrédulos, nem na roda dos escarnecedores dos que se dizem cristãos. E para nós vivermos uma vida de obediência e santidade, a fim de colhermos prosperidade, é preciso ter fé. Não só ter fé, mas agir com esta fé. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz, Efésios capítulo 1, versículo 3 diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Jesus, ele veio ao mundo, morreu na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, ele conquistou as bênçãos que nós estamos precisando. Na cruz do Calvário, ele conquistou saúde. Na cruz do Calvário, ele conquistou libertação. Na cruz do Calvário, ele nos tirou da miséria e nos fez próspero. Na cruz do Calvário, ele nos salvou do pecado e nos salvou do jugo de Satanás. Na cruz do Calvário, Jesus nos ligou novamente a Deus, ao qual nós estávamos separados. Depois que ele fez tudo isso, ele subiu aos céus, como diz Efésios capítulo 1, assentou-se à direita de Deus, e Deus deu toda a autoridade a Jesus, sobre principado, potestade, demônios, todo o inferno. Jesus tem autoridade contra os principados, sobre os demônios, sobre Satanás, sobre o mal. Só que não para aí. No capítulo 2 de Efésios, Paulo diz que nós nos assentamos em Cristo Jesus. Isto quer dizer que eu estou em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Assim como Jesus está sentado junto ao Pai, eu, você, estamos assentados nas regiões celestes e temos toda a autoridade contra todo demônio e qualquer espírito maligno. Temos autoridade neste mundo, porque se nós andamos em obediência, andamos em santidade, as trevas
não pode resistir a nós. A palavra de Deus diz: eis aí que vos dei autoridade para que vocês pisem serpentes e escorpiões, porque Jesus nos deu essa autoridade. Agora, nós precisamos agir com fé. Agir com fé e fazer o quê? Assumir nossa posição em Cristo. Paulo diz em uma das suas cartas que nós devemos ser como astros resplandecentes no meio de uma geração pervertida e corrupta. Nós devemos brilhar como o sol ao meio-dia. Nós devemos brilhar, nós devemos denunciar as trevas, nós devemos denunciar o pecado. Agora, por que muitos não estão prosperando? Porque não obedecem, não vivem uma vida de santidade. Apesar de termos sido abençoados com toda a sorte de bênçãos, não devemos cruzar nossos braços, pois as promessas de Deus vão se cumprir na vida de quem as conquista pela fé, que trabalha e age. Romanos, se eu não esteja enganado, capítulo 10, versículo 17, e nós vamos ler aqui, vou abrir a minha Bíblia, que eu não tenho pressa. Romanos capítulo 10, versículo 17, diz assim: e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé, ela se realiza em nós, quando nós ouvimos a palavra, quando nós lemos a palavra, quando nós meditamos na palavra. Veja que o Salmo 1 diz, o Salmo capítulo 1, versículo 1 diz que feliz é aquele que não anda segundo a mente dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o versículo 2 diz, pelo contrário, o seu prazer está na lei de Yahvé, e na sua lei medita de dia e noite. Então, se você quer fé, você tem que ler as Sagradas Escrituras. Você tem que meditar nas Sagradas Escrituras. Você tem que comer as Sagradas Escrituras. Porque a Bíblia é como o nosso alimento diário. Quando você se alimenta, o alimento ele faz parte do seu corpo. E o seu corpo tira desse alimento todos os nutrientes, todas as vitaminas. E depois joga fora o que não presta, né? As fezes nada é mais daquilo que o corpo não precisa, do que o corpo rejeitou, joga-se na privada, joga-se na latrina. Do mesmo jeito, quando você se alimenta da palavra de Deus, você extrai da palavra de Deus todos os nutrientes para o seu espírito, todas as vitaminas para o seu espírito, para que você cresça. E ela faz que você lance fora, jogue no monturo, jogue na latrina tudo aquilo que não presta na sua vida. Então, muitas pessoas têm orado: Deus, aumenta a minha fé. Mas Deus não vai aumentar a sua fé se você não lê as Escrituras. Ah, pastor, mas disseram, Jesus disse, os discípulos que pediram para Jesus aumentar a fé. Sim, eles pediram. Mas veja o contexto. O contexto era sobre perdão. Jesus estava falando sobre perdoar. E quando Jesus disse que nós deveríamos perdoar 70 vezes 7, ou seja, não ter limites para perdoar durante um dia, eles ficaram assim, apavorados e disseram: Senhor, aumenta a nossa fé.
É preciso muita fé para perdoar 490 vezes durante o dia aqueles que nos pecam. Contudo, se você quer aumentar a sua fé, querido, você tem que ler as Escrituras. Você tem que comer, você tem que meditar nas Escrituras. Tá? Porque senão você vai sempre ser aquela pessoa nanica espiritualmente. Você vai ser sempre aquela pessoa raquítica. Você vai ser levado por ventos de doutrinas. Porque tem muitas pessoas desviando da fé de Cristo Jesus, desviando das sagradas Escrituras, desviando da igreja, porque passaram a ouvir pregadores que trouxeram um veneno, que trouxeram veneno disfarçado de Bíblia. E o que aconteceu? Essas pessoas perderam a fé nas Escrituras, perderam a fé em seus líderes e perderam a fé na igreja. Hoje estão seguindo pregadores de youtuber. Essas pessoas vão dar conta dessas almas que se desviaram. Por isso que você precisa examinar as Escrituras. Por isso que você precisa ler. Por isso que você precisa estudar. Por isso que você precisa meditar. Meditar. Meditar é um pouco mais do que ler. Olha o que diz Josué capítulo 1, versículo 8. Não cesse de falar deste livro da lei. Isso fala de ler, de pregar, de estudar. Mas a segunda parte do versículo diz, pelo contrário, medite nela de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nela ou nele está escrito. O meditar é o quê? É você ser confrontado com a palavra. Vou dar um exemplo prático. Você está lendo João capítulo 2, versículos 15 e 16. 1 João 2, 15 e 16. E lá você descobre que o mundo é o desejo da carne, é o desejo dos olhos e a ostentação da vida. Então você para e começa a confrontar a sua vida. Será que eu estou vivendo para a minha carne? Será que eu só tenho buscado o desejo, o prazer, as coisas que alimentam a minha carne? Será que eu tenho me endividado por querer comprar coisas que eu não tenho condições, que eu não posso, que meu salário não dá? Será que eu tenho ostentado coisas que eu estou endividado? Não sei se eu estou me fazendo entender, mas espero que eu esteja me fazendo entender. Aí quando você se choca com a palavra e a palavra diz para você, sim, você é um carnal, você é um avarento, você é um ostentador, aí você se arrepende disso que você está fazendo. Por isso diz, tenha o cuidado de fazer segundo o que nela está escrito. Então eu descubro o que a palavra quer para mim e eu obedeço. Por isso que diz que prosperidade tem a ver com obediência. Muitas pessoas deixaram de ser dizimistas, deixaram de ser ofertantes e hoje pregam contra o dízimo. Não vou falar de dízimo hoje aqui. Por quê? Porque perderam a fé. Perderam a fé. Existe gente pilantra no meio da igreja? Existe gente pilantra. Mas esses vão dar conta de Deus. Vão dar conta a Deus. Eu não posso perder a minha fé nas Escrituras. Eu tenho que meditar. Eu tenho que ter prazer na lei. Eu tenho que ter prazer na palavra de Deus. Eu tenho que descobrir a vontade de Deus. E eu tenho que obedecer. Queridos, obediência e prosperidade
andam juntas. Este é mais um princípio ligado à prosperidade e ao sucesso. A palavra de Deus nos diz que somos mais que vencedores. Porém, só andaremos nessa vitória se caminharmos na obediência dos mandamentos. Repito, obediência e prosperidade andam juntas. Eu sou mais do que vencedor e não está vencendo. Por quê? Porque não obedece. As pessoas, elas querem a bênção andando segundo o que elas acham. Jesus disse que se crerem em mim, de acordo com as Escrituras dizem, rios fluirão de dentro de você. O rio só vai fluir daqui de dentro para abençoar as pessoas se eu acreditar em Jesus de acordo com as Escrituras. Você quer ser próspero? Você quer ter saúde? Você quer ser liberto? Você quer ter prosperidade? Você tem que obedecer. Eu vejo muitos que se dizem cristãos levando uma vida minguada, vivendo de favor. Não quero dizer aqui que o cristão não passe por provações. Sim, o cristão passa por provação. O cristão passa por dificuldade, assim como todo mundo. Porém, o cristão ele é vencedor. O cristão, ele pode perder o emprego? Pode, mas ele não vai passar fome. Ele não vai passar necessidade, porque Jesus cuida dele. Mas eu vejo cristãos passando fome. Eu vejo cristãos mendigando o pão. Quando as Sagradas Escrituras diz, Davi disse, eu fui jovem, agora sou velho. Eu nunca vi um justo passar fome, nem a sua descendência mendigar o pão. Por quê? Porque obedece às Sagradas Escrituras. Obedece os mandamentos. Amado, eu abro um parênteses aqui para dizer para você. O canal Seba Nascimento Oficial no YouTube, essa classe bíblica aqui no Facebook, nós não estamos aqui com vídeos, né, super produzidos, super microfones. Não estou aqui buscando monetizar. Este canal é para se pregar a palavra de Deus. Essa classe, esse grupo que você está aqui no Facebook, é para pregar a palavra de Deus. Eu não estou aqui para fofocar, eu não estou aqui para falar da vida de ninguém. Eu estou aqui para ensinar o que Deus me ensinou nesses 32 anos de crente, nesses 32 anos de cristão. E estou aqui para pregar o Evangelho de Jesus. O Evangelho que salva, que liberta, que cura e que prospera. Mas para isso, nós que somos cristãos, temos que obedecer a palavra de Deus. Amado, a palavra de Deus, ela não tem o que... Ela não é um livro do Avon, perdão, eu ter me atrapalhado. Ela não é um livro de catálogo, que você conhece, né, as marcas Avon aí da vida. Ela não é um livro, um catálogo onde eu vou lá e escolho o que eu quero. Não. Paulo disse que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino. Isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos ensinando a palavra. Ela é útil para repreender. Você muitas vezes, contundente com você,
porque eu quero que você vá para o céu. Para corrigir, ou seja, colocar a coisa no caminho certo. E para educar na justiça. Para educar na justiça. Ou seja, deixando esse texto bem claro, para educar em tudo que é correto para o reino de Deus. Em educar em tudo que é adequado para o reino de Deus, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, as Sagradas Escrituras, eu não posso escolher só o que eu quero. De Gênesis a Apocalipse, eu tenho que obedecer, meu querido. De Gênesis a Apocalipse, eu tenho que obedecer às Escrituras. Então, muitos estão vivendo uma vida miserável, não estão tendo prosperidade. Por quê? Porque estão andando segundo o mundo. Acorda, crente. Acorda, cristão. Você tem que andar contra o mundo. Contra o mundo. A palavra de Deus diz que em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, diz assim: na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Perdão, quase acabou a minha voz aqui. Vou ler de novo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. 2 Timóteo 3,12 diz: na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Se você quer andar em obediência às Sagradas Escrituras, se você quer andar em santidade, separado do mundo e dedicado ao reino de Deus, você vai ser perseguido. Agora, se você quer agradar ao mundo, sinto muito lhe dizer que o mundo vai passar. O mundo vai passar. E todos aqueles que coadunam com o mundo. 1 João, capítulo 2, versículo 17, diz: ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que Jesus conquistou na cruz para você? Salvação. Salvação é vida eterna. Salvação é eternidade. É estar com Cristo no novo mundo, no novo céu, no paraíso aqui na terra. Jesus conquistou para você libertação. Libertação do jugo do pecado. Libertação do jugo do diabo. Jesus conquistou você cura. Cura da tua alma. Cura da tua mente. E cura do teu corpo. Jesus conquistou prosperidade para você. Para que você tenha para suprir suas necessidades e ajudar aqueles que têm necessidade. O Salmo 1, versículo 3 diz o quê? Que seremos como árvore plantada junto ao ribeiro. Oh, aleluia! Árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Ou seja, é uma pessoa que ele frutifica espiritualmente, frutifica materialmente, ele frutifica, ele é uma pessoa feliz,
alegre, porque ele sabe que Deus supre todas as suas necessidades e tudo que ele fizer será bem sucedido. Olha como esse texto do Salmo 1, versículo 3, se encaixa com o texto de Josué. Diz que Josué tinha que se falar do livro. Ele não podia cessar de falar do livro. Ele tinha que meditar dia e noite no livro. E que, se ele fizesse isso, ele ia prosperar e ele ia ser bem sucedido. Então, prosperidade tem a ver com obediência e santidade. O Salmo, capítulo 119, versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Querido, querida, não saia da presença de Deus. Não seja guiado pelo mundo. Não seja guiado pelos ensinamentos do mundo. Seja guiado pelos ensinamentos da palavra. Se quisermos trilhar a rota do sucesso, devemos ter a palavra de Deus sempre diante de nós, dirigindo os nossos passos. Não adianta praticarmos algo condenado por ela e esperar vitória naquilo que vamos fazer. Não adianta você praticar o que a Bíblia condena e esperar que você vai ter sucesso, que você vai ter vitória. Eu queria falar mais aqui, mas meu tempo não dá. Mas medita nas Sagradas Escrituras e depois medita na vida de algumas pessoas dentro do arraial cristão. Pessoas que só vivem na prova, só vivem no meio de problemas. Simples. Problema vem, mas ele sempre tem problema. Você nunca consegue dizer que está em vitória. Simples. Porque estão fazendo coisas erradas que a palavra de Deus condena e está esperando bênção de Deus. E a Deus tem compromisso com a sua palavra. E é nela que devemos caminhar. Vou repetir. E a Deus tem compromisso com a sua palavra. E é nela que devemos caminhar. Amados, chegamos ao final de nosso vídeo. Espero que você tenha sido abençoado. Compartilhe aí com mais 3 pessoas. Tá? Estou falando aqui para o pessoal do YouTube. Né? Se você ainda que está aqui na nossa sala de aula aqui do Facebook, você ainda não é inscrito em nosso canal, o canal é Seba Nascimento Oficial. Separado, tá? Seba Nascimento Oficial. Vai lá, se inscreve, ativa o sininho, dá um like, compartilha, pelo menos com 3 pessoas. E até a próxima semana, se assim o Senhor, Deus quiser, para nós estarmos juntos. E o que eu desejo para você é saúde, paz, prosperidade. Que Yahvé te abençoe e te guarde. Que Yahvé resplandeça sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Que Yahvé te dê jornada feliz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a doce comunhão e companheirismo do Espírito Santo esteja sobre toda a tua vida. Um beijo no teu coração e até a próxima aula. Amém.